NPI. Paulino já foi um dos diretores do NPI em outras questões, é um dos responsáveis, se não o responsável pela academia do NPI, que é a área de estudos e cursos, né? Tem um mestrado, agora tem o doutorado profissional, né, Sérgio? Isso. No NPI. O Sérgio está à frente dessas iniciativas lá dentro. Então, nós pedimos para ele nos apresentar um pouco do que eles fazem em termos de indicadores relacionados à propriedade intelectual, produção de tecnologia, o que eles estão fazendo na área de estudos e de dados lá sobre isso, como que a gente pode interagir também dentro aqui do escopo do projeto. Então, Paulino, obrigado pela disponibilidade. Estamos aqui online, aqui presencialmente, com algumas pessoas que estão no projeto, online, mais um outro grupo. Tem um pessoal, além aqui da Unicamp e da FAPESP, que faz parte do projeto, está aqui participando. E é isso, te agradecer muito a disponibilidade e passo a palavra aqui direto para você. Legal. Primeiro, eu que agradeço o convite, evidentemente, é muito honroso, porque eu, enfim, usar essa palavra egresso, né, no Rio de Janeiro é meio complicado, que parece que normalmente é egresso do sistema penitenciário. Mas eu sou, isso aí a gente tem um certo cuidado aqui, mas eu sou egresso aí do DPCT. Enfim, sem maiores problemas, evidentemente, na minha ficha corrida, mas foi orientado pelo professor Salles Filho, com muita honra. Tive o professor Sérgio Queiroz na minha banca de mestrado, que também foi uma grande honra. Enfim, então, eu estou aqui, gostaria muito de estar aí, mas, assim, por circunstâncias que me fogem ao controle, né? Eu acabei não podendo ir, mas a Marina também não. Mas, basicamente, o que a gente vai apresentar hoje aqui são tipos de possibilidades para fazer estudos, né? Então, meu nome é Sérgio, eu sou economista de formação pela Fluminense, mestrado e doutorado no DPCT, trabalhando com propriedade intelectual. Fui para o INPI 2005, comecei. Antes disso, eu tinha trabalhado num projeto com o Sérgio Salles e o Antônio Márcio Painaim, que foi fazer uns seminários, acabaram chamando a gente para fazer uma consultoria de planejamento estratégico. Lá foi quando eu comecei a trabalhar mais diretamente com o NPI. Depois eu acabei indo para lá, trabalhando na área de articulação regional e tal. Fui ser diretor de cooperação lá, que envolvia a área internacional, formação tecnológica, academia. Depois eu fui ser assessor de assuntos econômicos, onde, basicamente, a primeira coisa, a tarefa que eu tive foi, junto com a Marina e mais outra colega, Vera, montar uma estrutura de banco de dados no NPI, que era uma coisa meio confusa, quer dizer, os dados eram trabalhados, dados que eram para ser usados no exame, estavam sem uma mediação, um tratamento, operando como dados estatísticos. Aí tinha incompatibilidade entre as informações, era uma coisa meio... E aí a gente fez um trabalho interessante, bastante interessante, que até hoje, de organizar as estatísticas do NPI. Então, ao fazer isso, a gente gerou alguns tipos de trabalhos que foram desenvolvidos lá, mas já tinha uma tradição aí, junto com o Sérgio e com o Tuca, de estudos sobre propriedade intelectual usando indicadores do tipo depósitos e também cruzando com base do IBGE, PNAD, Fintech, essas coisas, né? Então, eu acho que a gente trouxe essa experiência para o NPI e aí desenvolveu alguns estudos. Mas, basicamente, eu vou apresentar aqui o que a gente faz e alguns estudos e como eles conversam com outras bases, né?
fundamentalmente bases do IBGE, e que tipo de ilações podem ser feitas, né? Quer dizer, então, chamar a atenção que... Alô? Estamos ouvindo. Tá, eu ainda estou na introdução, ainda vou apresentar os slides. Não foi nenhum problema até agora nessa matéria, não. Enfim, então, um pouco mostrar assim, os certos limites e alguns exemplos de como a gente utilizou. O Sérgio Queiroz já foi junto com o Rui, fizeram trabalhos super interessantes com tabulações especiais da Critec. A gente não vai trabalhar exatamente com isso, mas mostrar a possibilidade em outros níveis. Então, vou passar para a apresentação. Então, análise socioeconômica de dados primários, propriedade industrial gerados pelo NPI, é o título, né? A gente vai trabalhar com a ideia de produção de dados estatísticos através dessa base de dados, né, que a gente chama lá de OBADEP, mas é ABADEP, né? Relatório estatístico que o NPI produz, alguns estudos foram realizados, né? Então, a produção de dados no estatístico do NPI apresentava esses problemas que eu já falei, e numa situação que tinha um aumento intenso de demanda por esses dados, né, seja dentro do NPI mesmo, mas principalmente pela sociedade, previdências empíricas. Então, essa ausência de dados consistentes e disponibilizados de forma regular era um problema sério do NPI, além da própria, enfim, a oferta desses dados, dependendo de para quem era enviado, eram dados conflitantes, né? Enfim, tinha um problema evidente de desgaste de imagem adicional, e era uma coisa interessante, porque uma deficiência de pessoal, e esse pessoal que ficava em diretorias finalísticas, né, de exame, que antes era patentes, marcas, contratos, e essas diretorias ficavam responsáveis pela geração desses dados. Os dados eram feitos muito por demanda, ficava retrabalho, enfim. Então, a situação que se tinha era de distintas bases de armazenamento e consulta, né, que é um sistema que era PAC, sistema automatizado para recebimento das GRUs, SIMP, que é um sistema que era usado pela, enfim, de armazenamento de informações relativas a desenho industrial e patente, o RPI, que é a Revista de Propriedade Industrial, que é uma espécie de diário oficial que tem todos os dados lá do que entra e do que sai, né? Enfim, Siscom, que é de contratos, de SIG, de IG. Então, você tinha uma complicação aí. Tinha um outro problema que envolvia um processo que era dinâmico, ou seja, nem é tão novo assim no Brasil, né? Mas era dinâmico para trás, ou seja, você podia mudar a numeração, se renumerava, podia mudar a natureza do pedido, ser de PI, passar para MU, ter um pedido de adição, mudança de titular. Então, isso complicava um pouco a situação, né? Também tinha um problema de atraso de inserir os processos nas bases, né? Isso daí foi uma questão que a gente viu lá, porque isso, inclusive, envolvia uma questão dos depositantes não residentes. Os caras pagavam no sistema que é coordenado pela OMP, pagavam e o dado não entrava, não ficava disponível. Com isso, é como se se o pagamento não tivesse sido feito. Então, chegou a um ponto que, em 2013, você tinha de um total de 33 mil pedidos de patente depositados no ano anterior, só 5 mil não se encontravam cadastrados nesse sistema de informação de propriedade industrial, né? Também problema de dados cadastrados, né, que podiam ser errados ou não estavam cadastrados, metodologia não padronizada e esse tipo de coisa. Daí foi uma situação... Então, o que estava na base disso, na realidade, era que você tinha
bases de produção, ou seja, produção para fazer o exame. Você tinha uma de patentes, uma de marcos, uma de desenho industrial, de programas de computador, indicação geográfica, contratos. Imagina, então, você tinha esse tipo de inserção e alteração de registro. Então, o que a gente começou a fazer foi o seguinte: tirava uma foto dessa base, fazia consulta, fazia um depara e dava um tratamento cruzando com o RAIS e do IBGE, e aí você tinha uma versão. Essa versão enfim, que era a que a gente considerava. Evidentemente, a gente trabalhava com a rede de usuários qualificados, a Unicamp foi uma dessas, recebia essas bases para poderem também apoiar. E aí faziam uma atualização que envolvia o diferencial de um ano para o outro, que aí evitava que essa parte retroativa criasse um problema. Então, era incremental, o diferencial, que era uma base distinta. Com isso, aplicava a mesma lista de procedimentos e gerava uma nova base, né? E por aí afora. Então, na realidade, isso permitiu controlar esse dinamismo retroativo, né? Essas mudanças. Uma coisa que foi importante na coleta de dados, né, foi quando foi introduzido o sistema de protocolo automatizado geral. Isso daí tinha, enfim, era uma forma nova de fazer isso, porque significava que você automatizava essa parte que antigamente era em papel. Imagina a confusão. Então, tinha vantagem que era em tempo real que você podia receber isso, quer dizer, à medida que o usuário utilizava, ficava disponibilizado. A gente tinha um cuidado que era para esperar até o quinto dia útil do mês seguinte para poder fazer a conciliação bancária, não dar problema. Às vezes podia ter uma demora. Então, a gente pegava o dado de um mês, esperava 5 dias, 6 dias, que era o que o pessoal da área dizia que era melhor. Com isso, reduziu o tempo de coleta, né? Não tinha que esperar fazer uma base para depois pegar, trabalhar com meses de diferença. Isso também permitiu acabar com o dinamismo dos dados ao criar uma cópia completa estática desses dados, né? Que a gente explicou no slide anterior, né? Possibilidade de criar novos indicadores, obtendo o mesmo total, porque esse era um problema. À medida que você fazia uma desagregação, o total tendia a se desarranjar também, né? E permitir dados cadastrais completos e padronizados, né? Envolvendo possibilidade de identificar todos os depósitos do mesmo cliente, depositante e requerente. Isso aí, para fazer ranking, era a melhor coisa do mundo. Possibilidade de levantamento por país, estado e município. Então, os dados, quer dizer, houve alguns problemas aí, estavam disponibilizados até 2 anos, pelo menos, por município, né? Enfim, limitações. A gente não possui informações sobre todos os requerentes de patentes, DI e contratos, né, que eram mais complicados, né? Exige a possibilidade de mudança de situação de pagamento com certo atraso, enfim. Então, isso daí que eu estava falando. Houve um presidente que resolveu antecipar o dado do mês ser publicado no dia 30, isso daí ficou um pouco complicado, né? Existe a possibilidade de mudança cadastral, alterando todos os documentos que foram protocolados no passado. Por exemplo, você transfere a titularidade, muda endereço e por aí vai. Dados com pedidos protocolados um passo antes do exame formal, né? Quer dizer, então, a partir do exame formal, essa situação poderia ser, de certa maneira, alterada, né? Então, metodologia para produção dos indicadores de saída, né? Então, as fontes, além do que a gente já colocou, né, implicava na publicação na RPI. Por que a publicação na RPI? Porque é quando o pedido passa a ter uma existência.
Ou seja, o sujeito foi lá, pagou, conciliou, fez a conciliação bancária, está tudo certinho, então o pedido aí sim dá entrada no NPI, ele é publicado. Então, quando você fala assim, o pedido foi publicado, é que o pedido passou a existir. Né? Essa que é a ideia. Então, o sistema informatizado de contratos, porque o sistema de contratos é uma coisa mais complicada, porque ele tem algumas diferenças em relação ao sistema das outras formas de proteção. Né? Então, é realizada essa produção por um responsável por cada diretoria técnica e as informações referentes às decisões, que são essas de saída, para cada tipo de proteção, são enviadas à ECON, que é responsável pela consolidação. Né? Enfim, vantagem disso, o NPI contém todos os despachos sobre essas decisões do NPI, que é o tal diário oficial, né? Consolida as informações oficiais já divulgadas semanalmente. Tá? Então, limitação. Não é possível oferecer indicadores desagregados. Isso é um problema meio complicado para a gente. O RPI de marcas não possui um módulo estatístico. Por que isso aí? Esse sistema é um sistema que foi, enfim, foi negociado com a OMP. Então, é um sistema um pouco diferente dos outros. Né? Então, e isso daí dá alguns problemas, que não significa que a gente não consiga gerar. Eu vou mostrar como são algumas estatísticas aí, enfim, mas isso daí é algo que é complicado, mas principalmente as estatísticas de contrato não correspondem à data do RPI que você acumula e faz uma avaliação para depois inserir na RPI. Então, a entrada pode diferir do registro. Tá? Enfim, isso aqui também é uma coisa super importante, que o NPI teve uma participação, porque a decisão de fazer isso foi numa reunião aqui no Rio, um eufemismo, estou em Niterói, no NPI, onde foi criada essa rede que eles chamam de POEM, Patent Office Economists Network, com vários países. Né? O Brasil faz parte deles. Aqui é interessante que sempre tem pelo menos 2 ou 3 reuniões por ano, onde questões relativas a isso que a gente está falando são colocadas. Né? Enfim, então, num certo sentido, é uma forma que se tem de manter essa articulação. Eu vou mostrar aqui, eu já apresentei aqui com muita felicidade e orgulho, em 2019, um primeiro um texto para discussão sobre a pesquisa que a gente tinha feito sobre mineração, que está dentro de um livro que tem mais 5 ou 6 estudos. Então, é interessante que a gente começa também a ver como o mesmo tema, no caso, a mineração é tratado nos diversos países a perspectiva da propriedade intelectual. O NPI tem uma coisa meio psicanalítica, que acho que é difícil de sair. O NPI é oficialmente o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas como tem 2 formas de proteção que ele registra, que não são de propriedade intelectual, topografia de circuitos integrados e programas de computador, enfim, a gente fala propriedade intelectual e tem sempre 2 ou 3 pessoas que deveriam estar indo a um psicanalista e não o fazem. Começa a propriedade industrial, mas então é um pouco trabalhar com essa ideia, né? Enfim, o NPI montou um pouco essa coisa que eu estou retomando aqui, que é uma rede, né, de cooperação técnica. Então, a gente tinha com o pessoal lá do Instituto de Economia, o grupo lá da Lia Razenclever e da Júlia, eu esqueci o sobrenome dela, e ela... Paranhos. Júlia Paranhos. Então, por exemplo, teve um estudante lá, um sujeito brilhante, Eduardo Mercadante, ele trabalhou com os dados daqui e ele chegava lá, olha, isso aqui está, a gente tem que prestar atenção nisso, tem um problema aqui. Então, era uma ideia de conjugação de esforços técnicos para elaboração de estudos. Então, a gente compartilhava,
ele mostrava que tinha problemas. Renato Garcia foi um que até fez um estudo agora, acho que ano passado, para a OMP, era um que estava trabalhando com isso, Zé Maria, todos os grupos que a gente tinha começou a compartilhar para exatamente criar essa rede de usuários qualificados, né, que compartilhavam microdados, tinham demanda por dados agregados, por aí vai. Tá? Então, essa rede foi uma coisa bem interessante. A última vez que eu participei dessa reunião do POEM foi lá em Alicante, 2018, e quando a gente foi montar a área, havia uma pressão muito grande para fazer estudos, né? E a decisão do presidente, então, do LPI, Jorge Ávila, enfim, foi assim, tem que dar um jeito nos dados. E a gente trabalhou. E os caras que não podem, tem que fazer estudo, tem que primeiro preparar os dados. Além do mais, o Brasil é parte dessa agenda de desenvolvimento, Amigos do Desenvolvimento, que separou uma parte do orçamento da OMP para fazer esse tipo de trabalho. A demanda do Brasil não é de estudo, é de ter dados para fazer estudo, para criar uma base consistente de usuários qualificados para poder ir além do NPI, né? Enfim, e aí, depois de muito tempo, essa história, essa negociação com a OMP começou em 2012, sei lá, 2011, 2010, já não me lembro direito. 2012 que eu já estava na Econ, o 13. E aí o Carsten Fink, que é o economista-chefe, falou, na realidade, essa rede de usuários, a rede de especialistas que vocês montaram, de usuários qualificados, significa que foi o dinheiro mais bem empregado. Eram 5 países que tinham recebido dinheiro para fazer isso, e o Brasil era o único que estava fazendo isso de forma sustentada, porque tinha essa rede, quer dizer, mais gente estava usando, né? Enfim, esses relatórios, enfim, a forma de organizar os dados, né, foi objeto de uma pesquisa em andamento, né, o preprint, um working paper, que trabalhou com esses dados, né, para a gente, foi aqui como a gente testou de alguma maneira enfim, a base de dados, né, e depois foi publicado na segunda edição, com o mesmo teor que cobrindo isso daqui, e parece que foi em 2017, a última edição foi publicada em 2020, com dados atualizados em 2019. Então, o que é isso aqui? A gente chamava de anuário, mas não era nunca engraçado essas coisas malucas. Né? O anuário está fazendo anuário, na realidade, indicadores de anuais de propriedade industrial. Né? Enfim, então, isso aí você trabalha com 2 anos, né? Os dados são coletados até o final do ano X. No ano X mais 1, você trabalha, faz, enfim, correções, trata os dados, né? E publica nesse ano ou no começo do ano seguinte. Então, na realidade, tem um certo delay aí, enfim. Então, aqui um exemplo do tipo de coisas que a gente trabalha. Então, aqui você tem total de patentes, né? Patentes de invenção são essa linha um pouquinho mais escura, modelos de utilidade, essa mais clara, e certificado de edição é uma coisa marginal, que quando você, a partir do depósito, você pede mais uma patente, digamos assim, articulada aquele pedido inicial. Então, aqui vocês podem ver uma coisa interessante. 2008 tem uma queda, que aqui é a crise do fim do mundo, mas foi uma coisa interessante que no ano seguinte você começa a ter uma recuperação, vai para um patamar de 33, 34 mil, que dura até 2016, quando começa a cair, e essa situação persiste, né? Enfim, aqui pedido de patente de invenção por origem do depositante, aqui é uma coisa interessante, que os não residentes, evidentemente, em patente de invenção tem a maior participação. Aqui, pedido de patente de invenção por natureza jurídica do depositante residente. Então, uma coisa que se percebe é um aumento consistente dos depositantes, pessoas jurídicas, né? E há uma redução
igualmente consistente, né, persistente, dos depositantes pessoa física. Isso é uma coisa que no Brasil tinha uma certa lógica. Primeiro, acho que isso, uma parte disso é uma coisa a ser feita, um estudo sobre esses depositantes residentes. Quer dizer, tem que ser um estudo que retroagisse, porque a impressão que se tem é que parte disso era feita por, digamos assim, professores ou pesquisadores que estavam depositando em nome próprio, e isso daí vai modificando a partir da legitimação, estruturação, aumento da eficiência dos, como se diz, dos NITs, né? A Unicamp é um exemplo da melhor qualidade. Aqui também é um outro tipo de coisa que pode ser trabalhada, os campos tecnológicos correspondentes à primeira classe PC, ou seja, quando você vai fazer um exame, você recebe o exame, o examinador, né, que lá no NPI é um pesquisador que se chama, ele recebe o pedido e faz uma primeira classificação. Essa classificação pode vir já, se é um pedido que já foi feito, é uma família de patente, já foi depositado em outro lugar, tem uma classificação, mas o pesquisador vai dar colocar uma classificação, pode alterar a ordem, né, a ordem que é a classificação do pedido. Então, mas o importante reter é a relevância dos produtos farmacêuticos e, dentro deles, dos não residentes. Embora, isso é interessante, considerando aqui, por exemplo, outros campos tecnológicos, produtos farmacêuticos só vai perder para engenharia civil, ou seja, e outras máquinas especiais. Ou seja, embora seja mínimo aqui, mas a gente tem que pensar como isso ocorre, tá? Se tem produtos farmacêuticos, a participação de residência é muito baixa e tal, mas, caramba, em termos absolutos, tem relevância, né? Tecnologia médica, a mesma coisa, né? Química orgânica fina, mais ainda do que as outras, né? A participação de não residentes. Comunicação digital, patético, né? A situação brasileira, você tem 36 contra 1.135. Então, isso aqui vai dar, num certo sentido, como é que se diz? Um panorama de... primeiro, se a gente está querendo saber quem está pesquisando o quê, quais são os campos mais relevantes para os depositantes residentes, e tentar uma comparação com o que vem de fora, né, do não residente. Enfim, aqui também é uma coisa interessante, né? Quando você pega aqui de 2000, você tem um 2014, uma queda relevante das patentes concedidas, né? E aqui uma empinada na curva bastante significativa, chegando ao patamar, o último dado que estão aqui, que é de 11 mil, em torno de um pouco menos de 11 mil. O que, quando a gente compara com os pedidos que entraram, a gente vê que é muito pouco, né? Então, essa queda do backlog consistente é meio complicada. Enfim, então, o boletim, onde estão essas estatísticas preliminares e tal, a primeira que a gente tem aqui é o boletim mensal de propriedade industrial. Isso aqui também está um pouco atrasado, mas basicamente você tem os dados que entrar, por exemplo, pedidos de propriedade industrial, né? Então, tem uma informação que envolve cada uma das formas de proteção, patente, marca, desenho, programa de computador, contrato, indicação geográfica, topografia de circuito integrado. Topografia de circuito integrado consegue perder para indicações geográficas. Então, aqui, já de cara, dá para perceber o seguinte:
o registro da topografia de circuito integrado no NPI, que é o órgão, né, não faz parte da estratégia de apropriação das empresas, né? Enfim, então, esse tipo que é informação bastante interessante, mas não para estudo, evidentemente, né? Enfim, então, caramba, eu tenho que voltar aqui para a apresentação. Relatórios estatísticos, né? Enfim, é um pouco também a questão de ver aqui a antiga metodologia e problema identificado, né? Enfim, como a gente viu, a metodologia não era documentada, enfim, e as desagregações geravam resultados diferentes. Então, o objetivo desses indicadores de PI era permitir acompanhar um pouco essas variações, né, que podiam aparecer como tendências ou outra forma, né? Enfim, então, basicamente, o objetivo era esse, levantando a preliminar que como indicativo ágil do uso de IPI. Então, isso aí foi interessante, foi um presidente que o cara... esse tipo de dado não seria bem da Econ, a finalidade, mas como outros não faziam, a Econ conseguiu fazer e fez razoavelmente bem. Acho que isso aqui é uma coisa bastante interessante. Então, construir indicadores não dinâmicos e consistentes, né? Então, CGTI é a área de informática, né? Gerava essas entradas do PAG até o último dia, saídas também eram feitas, as saídas eram feitas pela RPI. Então, aqui é a entrada, protocolo automatizado geral, quando dá entrada no NPI, e aqui a saída quando você recebia, tinha algum despacho, né? Que era até a última revista. Então, o Enicom consolidava e mandava para o portal. Então, isso aí também é uma coisa interessante do ponto de vista do NPI, que no fim das contas, a dificuldade, eu enfrentei isso, mas um monte de gente também, que a não disponibilização dos dados, né? Então, tinha um cara lá que era qualquer texto do Eduardo Albuquerque, está lá um agradecimento a uma pessoa chamada Elmar Álvares, que era o chefe da área de informática, ele que gerava relatórios para os pesquisadores poderem usar. Então, a ideia daqui da criação da área foi exatamente criar algo que permitisse melhorar isso. Isso daqui é só para mostrar a dificuldade que era, que em 2013, a maior parte, mais de 80% dos pedidos que entravam de residentes eram em papel. Quer dizer, quando você pega 2018, papel é quase tudo, 96%. No caso de residentes. A mesma coisa a gente vê aqui no não residente. Marcas, a mesma coisa. Então, o processo de automação da entrada, né? O pedido eletrônico, isso daí foi uma pequena revolução no NPI que aumentou a qualificação, né? Então, aqui você consegue pegar os países de origem, né? Enfim, por forma de proteção, isso ainda é um dado que é tirado, perfil por natureza de depositantes, né? Então, a importância de institutos de pesquisa e governo, quer dizer, como é que isso aqui é relevante no caso de patente, praticamente irrelevante no caso desculpa, estou pegando aqui, pesquisa e governo, isso aí, é a mesma aqui. No caso de modelo de utilidade, marcas idem, também irrelevante, desenhos industriais também não tão relevantes, né? Então, você fica numa situação, quer dizer, quando você for discutir atividade, enfim, pesquisar a pesquisa, né? Essa é a parte mais relevante. Então, agora aqui um pouquinho a gente vai trabalhar os estudos realizados e como podem ser, de alguma maneira, tratados. Então, esse estudo de perfil da mineração foi algo bastante interessante que a gente fez que eu apresentei aí em 2019, e
enfim, isso aqui não é nenhum tipo de arrogância, não, mas é que esse texto acabou sendo traduzido. A Domênica, que que fez trabalhos aqui com... Aqui, tem uma hora que eu estou achando que estou em Campinas. No DPCT também, e que fez esse trabalho que foi um negócio bastante interessante, que envolveu, primeiro, um tipo enfim, um panorama, né, do setor mineral, mas a coisa mais relevante é como se trabalhava o uso da propriedade intelectual. Enfim, então, primeiro, a questão dos residentes, né, do número de depositantes, né, residente e não residente, que tinha uma coisa aqui mais ou menos equilibrada, e METs eram empresas que eram fornecedoras de máquinas e equipamentos, machinery, máquinas e equipamentos, fornecedores de máquinas, equipamentos e tecnologia. Então, a atividade patentária dessas empresas era muito maior aqui, entendeu? Então, enfim, um pouco mostrando como isso ocorria, né? Enfim, então é um estudo que acho que foi mostrando que como a atividade não residente era acachapante, né? Em torno de 91%, mas o mais interessante de tudo é um pouco quem eram os fornecedores dessas máquinas e equipamentos e tecnologias no Brasil. Então, você está aqui por país, uma coisa na área de mineração, os japoneses eram mais relevantes, empresas japonesas, americanas segundo, e por aí vai se pegando todos eles, né? Enfim, aqui você consegue pegar pelas firmas quais são as que estão depositando, enfim, e por aí vai, e depois se trabalha com contratos. Quer dizer, então, se percebe que o depósito de patente era um elemento de internalização de tecnologia que seria licenciada internamente. Então, boa parte dessas empresas que estavam aí, Sumitomo, elas mantinham operação no Brasil. Tá? Eu vou sair aqui dessa página e voltar para a apresentação. Tá? Enfim, então, outro também, esse aqui de PI e indústria têxtil também, na têxtil confecção, é moda, né? Um estudo que a gente também fez setorial que tem uma coisa bastante interessante. Mas esse daqui, de setores intensivos, é algo que também pode ser interessante para a geração de indicadores, né? Então, esse aqui é um texto, um estudo que ele se baseou num estudo que tinha sido feito fundamentalmente pelo EUIPO, Escritório Europeu de Propriedade Intelectual, que pega tudo menos patente, que tem uma agência específica, que o IPO. Então, a ideia que se tinha aqui, primeiro, era ver quais eram aqueles setores que trabalhavam com as formas de proteção foram devidamente desagregadas em patente de invenção, modelo de utilidade, marcas, desenho industrial, direito de autor e cultivares, e a partir daí se via a relevância tendo em conta variáveis como produto interno bruto, rendimentos, né, que era do trabalho, né, pessoal ocupado e participação no comércio internacional, que compras enfim, exportação e importação. E é interessante que aqui, um pouco trabalhar com algumas tabelas aqui, então, tinha toda uma metodologia de identificar quais eram os setores mais ou menos intensivos, e aí tinha um processo de identificar esses setores. Envolvia o pessoal ocupado e por aí se tirava o que era mais ou menos intensivo. Então, eu estou aqui procurando a tabela, que eu tinha separado agora, por alguma razão, eu me perdi dela. Então, você
isso aqui a gente... caramba, está aqui. Então, os 20 setores mais intensivos em patente e de invenção. Então, você via os setores que tinham pelo menos uma patente, escolhia esses setores, aí via quantas patentes tinham lá e ponderava pelo número de pessoas ocupadas naquele setor. Então, por exemplo, aqui, setores mais intensivos em patente de invenção são a classe CNAE 721000, pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, 625. Aí, quando você vai pegar ensino superior, que é o que mais deposita, eles 0,84. Por quê? Quando você pondera pelo número de pessoas empregadas na universidade, você tende a baixar violentamente isso. Então, isso é interessante, porque você começa a ver quais são os setores que estão, do ponto de vista da relevância relativa, da importância relativa, quais são os que estão mais utilizando, por exemplo, patente de invenção. Isso foi feito também para todas as outras formas de proteção, inclusive a divisão de modelos de utilidade. Então, quando você vai pensar em quais são os setores mais extensivos, modelo de utilidade é uma adaptação de uma patente já existente, trocando funcionalidade, né? Ou seja, uma adaptação. Então, fabricação de aparelhos eletrônicos não especificados anteriormente, é o mais importante. Fabricação de tubos e acessórios de material plástico no uso de construção, em seguida. Então, muda completamente a ordem em relação à patente de invenção. Tá? Então, fabricação de máquinas, equipamentos para agricultura, pecuária, exceto irrigação, também é bastante importante. Por aí vai. Tá? Não vou... Deixa para... Paulino. Perdão. Estou ouvindo. Você pode voltar na tabela anterior? Que é Vou voltar. Espera aí. Primeiro, para voltar, eu tenho que reentrar. Por quê? Porque eu saí. Então, deixa. Não, está aqui já, professor Sérgio Salles Filho. Eu acho que eu não entendi a explicação de por que as universidades, o setor CNAE, ensino superior, aparece com pouca patente por número de pessoas ocupadas. Porque o número de empregados numa universidade é maior do que o número de empregados no outro quando você trabalha por unidade. Quantos funcionários tem a Unicamp? 9 mil tudo. Não, funcionário, professor e servidor. 9 mil, é isso. Tá. Quantas empresas no Brasil vão ter 10 mil pessoas? Se você tem um Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciência Física e Natural, CBPF. Universidade. Tem mais empresas acima de 10 mil funcionários do que a universidade. Não, mas não, que tenham patentes, é um pouco diferente. Mas aí... Aqui você está comparando pesquisa e desenvolvimento experimental em pesquisas físicas e naturais. Pensa no CBPF. Você só tem pesquisador, não tem funcionário, praticamente. Essa O INPE é o menor dele, mas o INPE tem bastante gente. A Embrapa tem 10 mil. Por aí vai. A Embrapa não está aqui, viu? Só um pouquinho. Chamou a atenção, né? Que universidades ficassem tão baixas, porque são os que mais patenteiam. A relação... Mas porque ela é ponderada pelo pessoal ocupado. O problema é esse. Será onde é que está a universidade aí? Qual é o número? Aqui. Educação superior, graduação e pós-graduação. É que aí entra as privadas. Eu ia te perguntar, quantas patentes tem a maior universidade brasileira, que é a Estácio Sá? Então, aí entram as privadas que não fazem... Exatamente. Tá bom, vou explicar, né? Tá legal? Deixa só eu falar uma coisinha. Mas, em geral, elas não têm mais de um CNPJ. Repete? Não, as privadas, esses grandes grupos, eles têm mais de um CNPJ. Talvez você está classificado como CNAE, às vezes a maioria já está classificada na CNAE aí.
Parece Nesse KNAI, mas pode ter. A CNPJ é diferente. Ele tá, se ela é a mantenedora, pode ter meia dúzia de pessoas, mas a universidade vai ter 50 mil. É a maior coisa de direito do mundo. Tem 50 mil alunos de direito, 60 mil alunos na Estácio de Sá. O número de patentes deve ser mínimo. O sistema já foi privatizado nesse ponto de vista. As particulares têm, mas elas não têm essa atividade. É isso que está, enfim, está por trás da história. Não, uma coisa que eu ia chamar a atenção a esse respeito é se a gente pega. É claro que é um exemplo pontual, eu não sei avaliar o impacto disso. Mas se a gente pega as empresas que são beneficiárias do PIP, aqui da FAPESP, várias delas têm patentes, e várias delas, quando você vai olhar o cadastro, elas são classificadas nesse setor 72 da CNAE. Então, na verdade, são pequenas empresas industriais, inovadoras, enfim, que recebem apoio da FAPESP, e que quando você olha o CNAE delas, né, o código CNAE delas é 72. Então, eu não sei bem por que tem esse viés, mas o fato é que existe um grande número de pequenas empresas, portanto, elas teriam um impacto grande, porque o número de funcionários é reduzido, extremamente pequeno, né? Isso e ainda que elas depositem poucas patentes em relação a grandes instituições, a relação fica muito alta. Então, também tem esse está falando? viés. Caramba, rapaz, eu tô com a memória auditiva, legal. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo Mas é exatamente isso. Uhum. E eu acho que isso é legal para a FAPESP perceber. Uhum. Entendeu, Sérgio? Quer dizer, você tem essa contradição. Se você pegar o ranking, o ranking de 2021 está um pouquinho piorado, porque acho que a seca, né, orçamentária das universidades, acho que teve ali uma escolha de Sofia, porque tem muito mais, a Petrobras está em primeiro, tem muita mais empresa, né, do que tinha tradicionalmente, mas eu acho que essa explicação do Cinés é isso aí mesmo. Eu não tinha nem pensado nisso, eu tinha pensado mais em institutos, mas acho que é legal isso que você está colocando. Bastante interessante. Eu não sei se pegou exatamente isso, mas acho que isso daí é uma coisa, é a pesquisa da pesquisa. Acho que você agora colocou a apresentação bem no foco que o Sérgio Salles tinha pedido. Não, eu tô obrigado, meu irmão. Agora, eu pago um café quando você falou no Rio. Tá bom. Mas não me despertou agora essa possibilidade de ouvir você falar. Eu nunca tinha pensado nisso, nem sei se é realmente relevante, mas é uma possibilidade relevante de explicação. Porque se elas estão no 72,10, explica em parte, quer dizer, não explica tudo, mas mostra como você pode ter algumas empresas especializadas nisso. Uhum. Pega uma tecnologia para vender, enfim. Eu só queria chamar a atenção aí, para não perder a oportunidade de elogiar meu chefe aí, o Sérgio Salles Filho, porque... Não, agora estou falando sério, os caras... É porque é o seguinte, no caso de direitos de autor, eles usaram uma como é que chama? Uma metodologia que foi aquela que a gente usou naquele estudo de 2001, 2000, sobre direito de autor, certo? Você foi o coordenador do estudo do Brasil e o Tuca o Buanain, professor Buanain, do Mercosul e Chile, né, do geral. E foi gerado uma nota técnica. Então, eles estão usando a mesma coisa. Foi super engraçado que quando eu estava participando do estudo, quem levantou esses dados, tinha uma divisão do trabalho lá, então era o pessoal que... É uma coisa que a gente não sabia, o nome que mudava tanto do ex-Ministério da Cultura. Aí tinha uma moça lá, super educada, e tal, falando, olha, a gente tem aqui uma discordância nessa forma de contar e tal, mas a gente acha que é o único que tem. Eu falei, obrigado mesmo. Ficou assim, aquelas chamadas de... Enfim, você vê a pessoa... Mas por que você está agradecendo? Eu participei do grupo que fez a metodologia. Eu também tenho algumas discordâncias, mas é a única maneira de você tentar dar números, né? Então,
isso daí, uma pena que o Tuca não está aí, mas eu só quero corroborar o que o Sérgio falou. Ranking de depositantes residentes, o dado que tem de 21. Petrobras normalmente estava lá embaixo, subiu, foi para o topo. Marco Polo foi para o topo. Robert Bosch está mantendo mais ou menos o padrão dela, mas subiu na posição. Bioreset. Cara, só um instantinho aí que eu. Chega o final do trimestre, é desesperador. Eu dou 2 aulas por semana e falo pra caramba. Então, Braskem, CNH é aquela de tratores, né? Que é a New Holland, a marca mais importante no Brasil. Enfim, então, mostrar aqui como isso aqui ficou recheado de não universidade, né? E aqui que eu queria chamar a atenção, que você tem o União Desgarrado. Fundação Educacional Severino Sombra, antiga faculdade, virou uma universidade, que ela tinha uma faculdade de medicina lá em Vassouras, no estado do Rio. Então, ele tem já ampliou, mas também está entrando nessa área, que isso aí funciona como uma forma de dar visibilidade, enfim, esse tipo de coisa, tá? E Samsung aqui na Amazônia também entrando. Então, para mostrar que entre os maiores, as universidades, Sérgio, continuam mantendo, apesar dessa situação aí, que você vê que está caindo. A Universidade Federal da Paraíba, que estava uns 3 anos bombando, cai e tal. Então, acho que uma parte disso vem mesmo por conta de, como eu vou dizer, vem por conta de muita decisão, né? Escolha de Sofia. Ou deposita, ou, enfim, vai botar dinheiro onde está precisando, porque a barra ficou pesada durante a pandemia para as universidades. Então, vou voltar aqui. Mais alguma questão, assim, desse ponto daí? Não. 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 Esse estudo aqui também foi interessante, que é um livro que a OMP encomendou lá para um estudo sobre o Brasil, né? Esse aqui, esse livro, né? Que ele é uma coletânea que você tem de estudos, né? Esse aqui é o Coisa Geral, nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, né? Que a primeira autora aqui, apareceu por causa do sobrenome do Carvalho, né? Esse D. Carvalho, não sei porque botaram meu nome, porque daqui esse estudo foi capitaneado e foi majoritariamente feito pela Marina, né? Eu entrei com meio que mais apoio, enfim, trabalhando, mas fiz uma parte mais de desenho industrial e tal. A Marina que fez isso aqui. Então, Escritório Europeu de Patente. Então, é um tipo de estudo, esse que eu estava falando. Você junta aí vários países, como é que aconteceu isso, cada um dá a sua abordagem, e é um tipo de estudo também que é um pouco que é feito. Mas eu vejo assim, enfim, um pouco dentro do que o Sérgio estava levantando, do projeto, né? Eu acho que tem alguns que ficam mais, enfim, podem ser mais trabalhados, mas também os dados, né? E mostrar que os dados podem ser confrontados, né? E tratados junto com os dados do IBGE, que é uma coisa fundamental. Quer dizer, eu acho que esse daí, a Marina está fazendo um estudo, ela está terminando lá no meio para o final lá da tese de doutorado dela, e ela está fazendo um estudo sobre gênero, né? Tal, como é que é o depósito. E aí você tem a OMP tem lá o dela, né? Aí tem um tradutor um conversor de nome e gênero, né? Que o Brasil também tem, o IBGE disponibiliza. Então, você pode pegar os dados, ver, enfim, quantas mulheres estão trabalhando. Isso aí, basicamente, tem uma dimensão por área, né? Enfim, vou mais para o final, agora já estou terminando.
Mas também chamar a atenção aqui que foi desenvolvido esse SARIMA, né, que é uma metodologia que é para fazer projeção, né, que é o autorregressivo integrado de médias móveis com sazonalidade, né? Quer dizer, então é um modelo autorregressivo integrado de médias móveis com sazonalidade. Então, esse SARIMA é interessante. Enfim, quem trabalha com o negócio acha que funciona legal. Quem recebe informação fica muito irritado, porque normalmente indica baixa, né? Mas a gente está de baixa, porque, enfim, basicamente o que a gente percebe de depósitos de patentes no Brasil é que se tem uma internalização proprietária para exploração da patente aqui por empresas. A maior parte dessas empresas, eu tenho aqui eu vou deixar, acho que nem sei se vai dar tempo para falar, uma análise que eu fiz do 2013, 2015, acho que foi 3 anos, pegando o ranking das maiores depositantes, os 10 maiores depositantes não residentes no Brasil, todos eles operavam no Brasil. A maior parte há mais de 50, 60, 70, 80 anos. Então, eram empresas que já eram operação no Brasil, que elas traziam, não era só da matriz, é interessante esse estudo que eu pegava das diversas unidades. Então, a Bayer tinha uma unidade de enzimas na Inglaterra, que depositava aqui no Brasil, então tinha essas coisas, né? Enfim. E perfil de gênero de vetores, é isso que eu estou falando. Qual é o problema do gênero de vetores com esse negócio? O Sérgio teve um professor, que depois foi presidente da Pesag, que eu conheci também, era Doraci o nome do cara. Eu tinha um colega que é Darli, pode ser homem, pode ser mulher. Darcy, homem ou mulher. E a exceção era um cara lá, essas coisas só acontecem em Niterói, no estado do Rio. Uma vez assim eu vi um nome, secretário de Fazenda, chamado Shirley. Eu falei, Shirley, caramba, para botar na mulher. Eu falei, não, rapaz, o nome do cara é Sirley, é homem, entendeu? O cara, até Shirley, se o cara depositasse a patente, entrava como mulher, não sendo. Então você tem essas coisas. Então eu acho que assim, esse tipo de integração, de conversa, é importante porque ajuda o trabalho na hora de você desenhar a metodologia para como enfim, usar a propriedade intelectual nessa história. Então, ainda tem um tempinho aí, Sérgio? Alô? Ou eu já... A gente tem, mas seria bom também a gente guardar um tempo para... Tá, eu estava pensando nisso. Então, eu vou parar por aqui, tá certo? Aqui só umas coisinhas assim, que mostrando que reduziu o número de pessoa física, aumentando o de pessoa jurídica, e o de pessoa e das firmas caiu, né? Acho que explicado mais pela crise e tal. Voltando. Então, aqui são esses dados. Também tem um dado de gênero aqui, mas depois a gente passa, se for o caso. Aí eu encerro por aqui, agradecendo a paciência e a boa vontade para comigo. Então, eu vou fechar aqui, legal? Para voltar para a tela. Quando eu conseguir voltar, né? Aqui também tem um problema de... Enfim... de habilidade daquele que está apresentando em relação aos instrumentos que são colocados, que não é das maiores. É isso aí. Obrigado, Sérgio. Eu tenho aqui algumas questões, mas antes, abrir para quem quiser se manifestar aqui sobre a sua apresentação, sobre os dados aí do NPI. Só vou fazer um preâmbulo, né? Uma das coisas importantes aqui para nós, Sérgio, a obtenção de dados, não só de patentes, mas de maneira geral em propriedade intelectual, mas também
dados de transferência, de licenciamento, né? E segunda coisa é cruzar isso com outras bases de dados, como você mostrou aqui há pouco, RAIS, ou qualquer outra base do IBGE que a gente consiga fazer. Mas isso é só um preâmbulo. Te agradecer muito aqui a apresentação. Tem 3 pessoas já inscritas, o Mussen, o Sérgio e o Sinésio. Só não sei se nessa ordem aqui, deixa eu abrir a fila também. É o Mussen, o Sinésio e o Sérgio. Mussen, por favor. Sim, obrigado, professor. Obrigado, professor Paulinho, por a apresentação. Então, quero falar sobre como podemos obter os dados de NPI. Então, eu trabalhei num projeto antigo com o professor Sérgio e agora estou trabalhando nesse projeto como engenheiro de dados. Então, eu usei web crawling para obter dados de NPI, de patentes e programas de computadores, principalmente, e marcas. 3 coisas só. Então, vocês têm API para coletar de dados mais fácil que usar web crawling. Então, outro jeito de obter os dados de NPI, se temos nomes de depositantes ou números de processos, como podemos obter os dados jeito mais fácil que web crawling ou web scrubbing? Assim, a obtenção desses dados é por solicitação, tá? Então, o que a gente tentou fazer é que esses dados ficassem disponíveis. Então, hoje parece que você tem que estar fazendo a entrada via ouvidoria, tá? Então, na realidade, a FAPESP recebeu uma cópia da base, se não me engano, o Sinésio depois pode se manifestar aí, mas a ideia, a gente fez um acordo que possibilitaria entregar essa base. Tem um acordo de sigilo e tal. A gente fez essa rede de especialistas, foi um pouco... pouca ênfase foi dada ultimamente, que seria a maneira de trabalhar. Porque o que interessa para o NPI? Que mais gente esteja trabalhando com isso. Para o NPI Sim, é fundamental conhecer a propriedade intelectual. Não sei aquela... Enfim, você me irrita um pouco, mas... E a ideia é de você ter usuário qualificado. Se não tiver qualificado, vai fazer como? Ficar meia dúzia de caras, entendeu? E essa coisa que a gente fez foi uma revolução, porque o dado ficava disponível para o usuário. E aí, na medida que você tinha gente que estava trabalhando, Eduardo Gonçalves, lá de Juiz de Fora, todo mundo que estava querendo trabalhar, a gente conversava. Entendeu? O Renato foi um deles aí do DPCT. Então, a gente tentou isso de certa maneira. Isso daí tinha um problema sério do ponto de vista institucional. Porque quando o dado estava bagunçado, era assim, você pegava o telefone, aí falava com o cara, podia ser um senador, um deputado, um secretário executivo de ministério, um ministro, que ia lá, e aí tinha um cara que entregava o dado. Quando coloca na internet, ou olha só, está disponível para quem quiser utilizar, você democratiza isso, você perde esse poder de cafetizar o órgão. Desculpa a palavra, mas é basicamente isso. Entendeu? Então, isso é uma coisa. Mas você pode entrar lá. O nome do rapaz é Davison. Lembra da motocicleta? Davison. Não chama ele de Harley, não, que ele fica irritado. Mas, assim, Davison vai lá ver como é que se consegue acesso à base, tá? Então, essa solicitação demora muito tempo ou rápido? Eu não sei. Ultimamente, eu estou em outra área. Assim, a gente está propondo uma disciplina lá na nossa pós-graduação para que a gente... dentro do próprio NPI mesmo, o pessoal não sabe utilizar os dados. Então, para começar a fazer... como preparar esses estudos, essa coisa. Então, essa disciplina vai ser oferecida no 3º trimestre online. Quem quiser está super bem-vindo. Sim. Fazer minha propaganda também, né? Aqui, já que abriram espaço. Vamos lá, sim. Tá legal, Sim. Sim, tá legal. Então, uma sugestão minha, que colocar esses dados cada ano, um relatório completo de dados, no site do INPI, formato CSV, por exemplo. Então, seria mais fácil.
Isso aí, mas você vai falar que é mais fácil e mais importante fazer isso, tá? Porque Sim. eu já cansei de falar lá, enfim, eu não funciona, para mim não, assim, não está funcionando bem. A gente conseguiu uma parte, agora em CSV você com formas mais específicas, a gente disponibiliza isso para a FAPESP, por exemplo, através de um acordo de cooperação, que tenhamos mais acordos de cooperação. Mas... Sim. Tá bom, obrigado. Então, a segunda questão, rapidinho, sobre transferência ou licenciamento de patentes. Vocês têm esses dados ou não? Não, esse dado só envolve... ele só é mandatório para a empresa estrangeira que queira fazer da prerrogativa de abater 4% do imposto de renda. Tá? Você tem, então... aí você tem que fazer prova no NPI. Os residentes... Às vezes vai ter uma ou outra universidade, mas se tiver uma ou outra universidade que resolve registrar lá, você vai comparar com quem? Com uma outra universidade? Então, é uma coisa complicada. Você tem formas... não são as melhores, mas são razoáveis. Formict, por exemplo, é um questionário que o Ministério manda para as universidades perguntando quantas foram... quantas tecnologias, patentes foram licenciadas, mas você não vai... como não é mandatório, você não tem uma base de comparação, entendeu, Múcio? Sim, entendi, sim. Tá? Não. Tá bom, tá claro. Muito obrigado. De nada. Bom, posso começar aqui? Sérgio, bom, primeiro, muito obrigado aqui pela sua apresentação, muito legal, muito bom ver você também, faz tantos anos que a gente não se vê. Um abraço lá para as meninas, para a Vera, para a Marina. A gente fez o nosso trabalho, o trabalho que nós estamos desenvolvendo a partir dos dados do INPI é basicamente relacionado com parcerias, né? Então, na verdade, a base que a gente recebe de vocês tem a base de depositantes e a base de depósitos. Então, e você na sua fala, você não chamou atenção para essa distinção que talvez seja interessante para os demais interessados. Você podia repetir a base de residentes? Não, de depósitos de depositantes. Tá. Então, para a gente saber fazer alguns indicadores sobre parcerias, a gente relaciona diferentes depositantes daquele mesmo depósito, enfim, né? Então esses rankings, por exemplo, né, como você mostrou, eu imagino que ele seja feito a partir do primeiro depositante. Então, se uma universidade faz uma parceria com uma empresa, nesse ranking vai contabilizar essa patente para um ou para outro. E no caso, em geral, pelo que eu pude ver, é para o primeiro depositante. Então, esse ranking talvez mudasse todo se eu considerasse as parcerias entre as instituições, né? Interinstitucionais. E é um trabalho que a gente fez, foi exatamente tentar identificar com quem as universidades paulistas fazem parcerias nos seus pedidos de depósito. Então, a gente tem toda na verdade, uma matriz assim, né, de diferentes combinações possíveis entre depositantes. Então, acho que esse tipo de análise, né, de parcerias entre... A gente tem uma especial cuidado aqui, atenção, com parcerias entre as universidades e as empresas. Então, esse é um trabalho que a gente fez, pegando as 3 universidades paulistas, enfim, estaduais, e tentar identificar os seus parceiros. Então, mas eu acho importante chamar atenção para essa possibilidade que a BADEP permite, que é você trabalhar não só com os depósitos, mas também com os depositantes, que eu acho que enfim, uma coisa aumenta ainda mais o interesse pelo acesso a essa base, né? Então, acho que é só um adendo aqui para chamar atenção para isso, né? Eu acho que é legal para o INPI informar os usuários que tem essas duas coisas.
Na realidade, informado. A gente informa de que maneira? Dizendo que o PAG só tem um primeiro depositante. Você não, esse aqui é uma restrição. A gente falou lá no começo, eu falei, você tem algumas restrições quando você trabalha com protocolo automatizado geral. Você só aparece um depositante e só aparece um inventor, tá? Porque é parte da forma como você tem. Mas você pode abrir isso, quer dizer, quando você recebe a base, você pode abrir esse negócio. Agora, o que vai para... A gente está falando aqui de usuário específico, que está nessa rede de usuários qualificados. Porque isso, você vai... O que está dentro do pedido nem sempre vai ser o mais relevante. O que o PNP tem que informar quem está depositando, aonde está depositando, em que campos. Isso daí é informação básica fundamental. Agora, isso não significa que você não possa fazer. O trabalho de setor mineral foi feito com o quê? Pega as empresas, vê quais são, vê como elas importam. A gente, dentro do NPI, tinha restrição para trabalhar com o CNPJ. Então, a gente não podia usar o CNPJ do NPI. Então, a gente não usava o CNPJ do NPI, pegava a empresa e ia na Receita ver o CNPJ dela, o nome. Então, você encontra a maneira de fazer isso. Isso aí, a gente pode discutir como fazer isso. A ideia da disciplina é essa. Mas, quando você, como usuário qualificado ou parte de um acordo de cooperação, a gente repassa e isso é feito. Isso foi uma coisa que a gente discutiu, inclusive, Sim. Que era o que você queria, naquelas reuniões que a gente tinha lá. Não, é por isso mesmo que eu estou falando. Legal, eu estou agradecendo isso, hein? Obrigado. Não, eu estou falando também no sentido de quando você faz a propaganda das parcerias, quer dizer, tem ganhos, não é só ter acesso à base de dados de depósito, você tem acesso também à base de dados dos depositantes, que te permite fazer estudos que, à primeira vista, olhando os dados disponíveis no site do INPI, você não enxerga essa possibilidade. Então, é mais nesse sentido. E uma coisa que a gente queria fazer também, acabou, não deu certo, depois até preciso rever o nosso acordo de cooperação, era entender melhor as pessoas físicas que são depositantes, né? Eu tentei fazer uma combinação entre os depositantes do NPI e os beneficiários de programas da FAPESP, para ver se tinha alguma pessoa física que foi depositante de pedido de patente que recebeu o benefício da FAPESP. Eu até acho algumas pessoas, consegui encontrar algumas, mas tem um problema do CPF. Eu fiz através do CPF, não fui fazer através do nome, né? E aí o CPF é muito complicado, tem muito erro, enfim, a base do INPI, talvez a nossa própria, tenha problemas com esses CPFs. Então, esse negócio, eu acho que é uma coisa promissora, mas não deu para fazer ainda. E, por outro lado, eu tentei pegar também pessoas que eu não tinha encontrado na nossa base, procurar na internet a pessoa, né? E aí eu encontro vários, peguei, sei lá, os 50 maiores depositantes, alguma coisa assim, vários que são diretores de empresas. Você consegue identificar alguma coisa assim? Entre esses principais depositantes, pessoas físicas, é como se fosse, na verdade, uma empresa, mas que por alguma razão não é a empresa que deposita, mas é o diretor da empresa. Então, eu mereceria, acho que, um estudo melhor para entender por que os caras fazem isso, por que não fazem. Com certeza. Mas isso a gente vê muito em desenho industrial, vi muito. É só para pegar carona no cinésio, tá? Então, esse daí é um tipo de cruzamento, inclusive para fazer pesquisa de gênero. Eu, assim, uma vez eu estava trabalhando com desenho industrial, e aí tinha lá uma empresa chamada Euromobile, que era o nome de enfim, de repente, de um ano para outro, ela zerou e tinha um cara que aparecia como o maior depositante de desenho industrial. Fui lá, entrei na internet, você entra lá, era o cara do diretor. Entendeu? Então, assim, você tem uma estratégia também da empresa de proteger o ativo. Se ele está querendo fazer uma venda ou a empresa está em problema, ele joga na pessoa física. Isso tem muita coisa que é feita nesse sentido. Por isso que é importante ter os dois aí. Legal, Sinésio?
Obrigado. Tá, não, era só isso mesmo. Só queria chamar a atenção para essas duas coisas que eu acho que mereceria uma atenção maior aqui de nós todos. Mas obrigado, Paulino. Valeu aí, Sinésio. Acho que o microfone aberto. Sérgio Queiroz. Opa, obrigado, Paulino, pela apresentação. Sempre um prazer encontrá-lo novamente, nem que seja online, né? Recíproco. Olha, eu fiquei com duas dúvidas aqui que eu gostaria de esclarecer com você. Eu não sei se eu entendi bem. A primeira, quando você falou sobre essa ideia do INPI de tornar disponíveis ao grande público uma série de informações e bases de dados, porque hoje você pode, mediante solicitação, obter esses dados, mas eu não sei se eu entendi bem isso, se é essa ideia de criar uma área de dados disponível ao público e como é que isso seria, né? Então, se você pudesse resumir isso, se eu entendi corretamente que é isso mesmo, que o INPI pretende fazer, esse é um ponto. A segunda dúvida que eu tinha era a seguinte, você chamou muito a atenção do fato, que é já bastante conhecido, né, de que a maior parte das patentes são de não residentes, são depositadas por não residentes. Esses não residentes, eu sempre entendi esses não residentes sendo tanto as empresas multinacionais estabelecidas aqui e que trazem patentes de fora para registrar, e como também o trabalho das próprias multinacionais realizados aqui, né? Patentes que elas, por exemplo, essa dúvida que eu tenho, uma multinacional que tem atividade de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e que produz uma patente, ela registra como não residente? Essa empresa registra como não residente ou registra como residente? É essa a dúvida. Começando pelo último. Desculpe, Sérgio. Vamos lá. Começando pela última. Depende da empresa. Você vai ter empresas, por exemplo, como a Whirlpool. O Whirlpool é o seguinte, era a Embraco, você lembra o Severo Gomes encheu o fólio, foi para a casa do Papa Júnior, começou a falar da senhora mãe dele, aí caiu do ministério. A briga ali era o seguinte, a Embraco não podia ser vendida porque era uma empresa que compunha da nação. Uma empresa estrangeira compra, ancora a ação dela, né, a estratégia dela no Brasil, Santa Catarina, mantém todos os acordos que tinham com a Federal de Santa Catarina no curso de Engenharia Mecânica, tem toda essa relação. E ela está trabalhando com as patentes depositadas no Brasil. A Whirlpool era um grande depositante, foi comprado pela China agora, não sei como é que está a situação. Tá? Então, é um tipo de ação que você tem. Mas essas empresas, a Robert Bosch, por que ela deposita tanto? Porque ela tem aqui uma operação, ela vai depositar um modelo que não faz o menor sentido, ou uma patente, não faz o menor sentido para a operação global dela, deposita aqui. Entendeu? Então vai depender das... Aí é classificada como não residente. Não, ela é residente no Brasil e opera como não residente também. Ou seja, ela deposita... Mas a patente da Bosch é classificada como o quê? Ela residente. Como residente. Vou colocar, você perguntou como ela deposita. Eu tenho aqui um ranking que ela está nos 50, eu mostrei aqui, Robert Bosch estava depositando como residente. Residente. A Qualcomm deposita como residente. Você vai depositar como residente aquilo que faz parte da tua operação local. No máximo, se você ancora a tua operação da América Latina no Brasil, do América do Sul no Brasil. Entendeu? Então você vai depositar aqui, não faz sentido você depositar lá, você não vai remete grana por isso. É uma coisa boa que foi feita no governo Fernando Henrique, estou elogiando, viu? Foi equiparar a remessa de lucro com o imposto de renda. Você não tinha mais
aqueles fluxos que você manda, entrava com a patente, você licenciava internamente, o Brasil permite isso, para você não ter que pagar imposto de renda nisso. Não fazia sentido. Entendeu? Quando você acaba isso, você vai manter aqui o que é daqui. Então, você vai ver no ranking empresas transnacionais depositando como residente. Mas o que é não residente é essencialmente, então, aquelas patentes inventadas lá fora, né? Provenientes de inventos feitos no exterior, não é isso? Isso. Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou pegar. Se você não se importa, o Sérgio que está comandando o espetáculo, eu mostrar um ranking de 10 maiores de algum tempo atrás, de onde é que vinham as patentes? Pode mostrar? Não pode, mas frente. Eu não entendi ainda se, quer dizer, uma mesma empresa no Brasil, ela pode depositar como residente ou como não residente. Em função da estratégia dela. A partir de alguma análise que ela faz de benefício, custo desse depósito, é isso? Isso. Eu estou dando o exemplo da Whirlpool. A Whirlpool é um grande patenteador, sempre foi. Então, o que ela patenteou? Paulino, deve ter CNPJ diferente da mesma empresa. Porque a Robert Bosch, Alemanha, se eles quiserem, imagino eu, né? Também estou perguntando, se eles quiserem depositar uma patente aqui no Brasil, eles estão aqui, Bosch está aqui em Campinas, aqui do lado. Aí tem uma patente de invenção que eles querem depositar aqui no Brasil. Eles podem usar o CNPJ da Robert Bosch da Alemanha ou podem usar o CNPJ daqui, eu imagino. Eu estou tentando... Eles fazem exatamente isso, é isso que eu estou falando. Então não quer dizer muita coisa, quer dizer, que mostra residente e não residente, precisaria ver, tem o nome das empresas ali, você tem a lista das empresas não residentes, ou residentes, que é menor? Não, eu não tenho toda a lista, né, Sérgio? Evidentemente. Mas Uma lista, alguns exemplos para a gente ver se tem empresa multinacional, que eu acho que essa é a pergunta do Sérgio. Mas isso que eu até tinha... enfim, deixa eu pegar aqui. Eu entendi assim, por exemplo, a Robert Bosch, alemã, inventa uma coisa na Alemanha que ela tem interesse em proteger no Brasil, ela registra como não residente, vai entrar nas estatísticas como Robert Bosch, registrando como não residente. Se a Robert Bosch, aqui do Brasil, faz uma patente que não tem grande interesse internacional, mas ela quer registrar aqui no Brasil e foi desenvolvida pela Robert Bosch Nacional, ela pode registrar como residente. A mesma Robert Bosch pode ter uma patente como residente e uma patente como não residente. É assim que eu entendi. É isso? Só um instantinho, Sérgio, eu estou aqui pegando o que o Sérgio pediu, dá um tempinho. Comigo frito, eu não consigo frito peixe e olho gato. Vamos lá. A empresa, eu vou te dar um exemplo aqui. Patente de invenção, universo 350 mais participação dos 10 principais depositantes não residentes no Brasil. Tá? Então, essas empresas, todas aqui, operam como não residente, tá? Como residente, perdão. Philips. Não, aí está residente. Não residentes. Isso aí, patente de invenção, participação dos 10 principais depositantes não residentes em patente de invenção no Brasil. Tá? Então, Philips, Dow Globo, todas essas empresas operaram como não residentes, num período que tem aqui... Todas atuam no Brasil e algumas têm P&D no Brasil. Sim. Elas estão aqui há muito tempo. É isso que eu... Residentes agora. Tem um slide de residentes? Aqui, de 2021. Abre aí, amplia aí um pouco. Não aparece nenhuma multinacional. Robert Bosch Limitada. Robert Bosch, Tá? CHN Industrial Brasil Limitada. Também é multinacional. Isso aí. Então... tá certo.
Ou seja, Essas varia empresas- mesmo, quer dizer, a empresa decide qual é a melhor estratégia. Óbvio. Samsung Eletrônica da Amazônia Limitada. Perfeito. Tá? Eu estou querendo. Residente, né? Aqui Aí ela são é as residente, Certo. residente. Tá? Mas, Tá bom, ok. Tá esclarecida a dúvida. Tá, tem uma coisa de uma visão, digamos assim, meio década de 1960, 1900. Tem uma coisa que as empresas entram, elas, de alguma maneira, nacionalizam a ação delas, a atuação delas. E tem outras que, quando vão para fora, meio que se internacionalizam. Então, esse movimento você tem. Estão restando poucas empresas, mas as empresas estão fazendo isso. É porque o Whirlpool saiu, o Whirlpool era muito importante. Porque o Whirlpool é um caso muito louco, porque vem uma empresa estrangeira, compra a nacional, monta, mantém o centro de P&D aqui, ancora toda a ação dela na América Latina e algumas coisas que vão para os Estados Unidos também, aqui no Brasil. Então, essa empresa, a ideia da transnacionalização envolve um processo de nacionalização no espaço que ela está operando, dependendo das articulações que ela mantém. Ela tem ganhos com isso, de competência. Você tem noção do que a gente fazia gestão de portfólio de patente? Ô, Sérgio, só para... São 2 Sérgio, 3 Sérgio, Sérgio. 3 Sérgio. Eu tenho que explicar agora, que nem naquele dia no táxi, né? Foi horroroso. 4 Sérgio entrando no táxi. Qual é o nome de vocês? Pô, o nego falava sobrenome, senão eu ia pegar mal. O cara ia achar que a gente tava sacaneando. Tem que explicar, Sérgio. Bom, tem muita gente aqui que não conhece essa história. Essa maioria de nós. A maioria não sei. Sérgio, vai lá. Deixa eu te falar uma coisa. Os 2 Sérgio, né? Voltando a essa história do residente, a gente, pelas bases de dados, ou seja, por esse tipo de informação final, front-end, que aparece para a gente, residentes, não residentes, quantas patentes de cada um, nós jamais conseguiremos saber se foram tecnologias desenvolvidas aqui ou fora. Por quê? A Robert Bosch, Alemanha, ela desenvolve alguma coisa lá, transfere ou coloca a Robert Bosch no Brasil como parte, como assignee, autor, alguma coisa assim, e a Robert Bosch do Brasil vai lá e registra como residente. Você nunca sabe se foi o P&D daqui que gerou aquela tecnologia, que gerou aquela patente. A não ser olhando a patente para ver quem são os inventores, os assignees, como é que foi feito. Fora disso, não sei se tem algum mecanismo de saber se essas patentes de residentes foram desenvolvidas aqui. Você entendeu a diferença? Eu entendi, Sérgio, mas... Desculpa, eu pensei que você falou comigo. Fala aí, Sérgio Salles. Não, é que esse é o ponto. Exatamente esse é o ponto que o Sérgio Salles está levantando. Porque não dá para estabelecer essa relação clara entre onde é desenvolvido e onde é patenteado. Espera aí, calma, vamos com calma. Se você patenteia a partir do Brasil, tá certo? O suposto que o CNPJ foi onde foi desenvolvido. Tem um mecanismo de controle que é pegar os inventores. Isso você pode pegar, como o Sinésio estava falando. Então, é um mecanismo de controle. Mas se você está usando o seu CNPJ para depositar a patente, significa que você tem um interesse nesse mercado. Agora, você pode trabalhar com a sede, né? Depositando no Brasil como não residente, porque ele está trabalhando com uma patente de interesse da empresa na estratégia mundial. É isso que eu estou colocando, não tem muita lógica você desenvolver uma invenção na Alemanha e depositar no Brasil como enfim, entendeu? Acho que essa que é a questão, mas você pode fazer exatamente, dar uma checada como o Sinésio fez. Deixa eu só
Uma outra coisa que eu acho que também tem a ver com isso, essa história de mais de um depositante. A USP tem vários parceiros que são instituições estrangeiras. Mas como é parceira da USP, eu suponho que tenha sido desenvolvido na USP. Então, essa coisa das parcerias, né, de ter mais de um depositante, também é um caminho que pode apontar para alguma coisa nessa direção. Eu estou falando da USP, é o que me ocorreu agora, que eu lembro que ela tinha vários parceiros internacionais, co-depositantes de patentes de outros países, né? Então, talvez seja um outro caminho também para cercar um pouco essa questão dos Sérgios. Essa é a questão, Sinésio. Você pode cercar desse jeito. Uhum. Isso vale para qualquer parceria, mas isso a gente está falando com 5, 6, 7% do total de depósitos, tá? Sim, sim. Que é fundamental, que pode, como você está falando da FAPESP, que aquilo está norteando uma política determinada. Então, o teu universo vai ser essa amostra. Agora, você pode pedir isso, não tem problema. E tem que ver, aí você vai ter que entrar microdado mesmo, assim, qual foi o contrato que foi assinado, de que maneira foi assinado, onde é que vai ser o depósito. Tá entendendo? Então, o que a gente está falando, assim, um movimento grande. Se qual o suposto da Whirlpool, ou da Boeing, ou da Robert Bosch depositar no Brasil? É porque essa tecnologia tem interesse, primeiro, tem uma P&D aqui. Segundo, ela está vinculada a uma determinada estratégia que está centrada nessa unidade dela aqui. Se ela está operando no mercado asiático, não é razoável que ela faça isso a partir do Brasil, porque até o tempo enfim, o tempo de exame é um pouco maior, ainda que no mercado local você já consegue mostrar, estou aqui, já fiz o depósito, você já tem o suposto de que é o primeiro depositante, faz prova para isso. Agora, você pode, eventualmente, ter desenvolvido uma invenção aqui que, dada a relevância dela, ela seja depositada pela matriz. Isso você pode ter. Tá? Eu acho mais difícil o outro. Se você desenvolveu aqui, você não... Enfim, você vai trabalhar aqui. Agora, o que tem muito, e é isso que eu ia mostrar ali naquela outra coisa assim, são empresas transnacionais que são grandes depositantes. Os maiores depositantes são empresas transnacionais que depositam como não residente. Depositam como não residente porque eles estão internalizando a tecnologia que eles vão explorar aqui. Isso é muito claro no caso Baker Hughes e Halliburton. Baker Hughes, durante um tempo grande, era o maior depositante. Perdeu uma licitação para Halliburton. Halliburton chegou a comprar a operação da Baker Hughes. O Brasil é um grande player nessa área. Então, por quê? Ela perdeu... Você entra lá no fundão, lá na cidade, enfim, lá esqueci o nome, o maior prédio era da Baker Hughes. Eles perderam a licitação, perderam o fornecimento para os campos da Petrobras. Eles são a MET também, né? Fornecedor de máquinas, equipamentos e tecnologia. A Halliburton ganhou, a Halliburton comprou depois. Então, você tem esses movimentos. Tá? Mas eles depositam... E é interessante, enquanto a Baker Hughes era fornecedora relevante da Petrobras, ela depositava muito... A Halliburton era marginal. Quando a Halliburton ganha essa concorrência, eu fiz esse levantamento assim, mantendo as origens e vendo onde é que eles... pegando jornal, assim, por que aconteceu isso? Ela, enfim, vê o Bloomberg, como é que cada um vê na bolsa, normalmente essas empresas estão em bolsa, vê qual unidade que fornecia o quê. Era um trabalho meio insano, mas foi legal, que deu para ver nitidamente a estratégia das empresas. A Boeing, ela comprou a Selma. A Selma era uma empresa que foi fundada para fazer motores de aviação, fez manutenção da Panair
quando teve o negócio da ditadura, fechou a Pané, a Varig ficou com ela um tempo, depois foi estatizada, ficou junto com a Embraer, depois foi privatizada, a Varig comprou, quando a Varig, enfim, faliu, então você tem esse olho, hoje é da GR, que ancora, imagina você fazer não, olha só, o avião vai ficar aqui durante uns 15 dias, porque eu tenho que mandar para Seattle, para sei lá onde, o motor para ele, você tem que fazer o reparo aqui, e você começa a ter alguma coisa de, pode gerar uma tecnologia, mas pelo menos você internaliza a tecnologia necessária para você fazer aquele tipo de trabalho como fornecedor de tecnologia. Então, a Boeing do Brasil, evidentemente, tem motor estou falando da Boeing, da GE, tem motor da GE que usa, tem Embraer, então você, outras turbinas que usam Boeing, são feitas aqui. Então você vai ver essas empresas internalizando aqui no Brasil. Vamos, mais questões aqui, pessoal. Certo, nós estamos nos aproximando do horário, já. Será? Já, caramba, o tempo passa rápido em Campinas. São quase... Sérgio, Sérgio qual, cara? Ele não se... Não, você é o centro das atenções. Você já ia responder, Sérgio, sabe? Sérgio Queiroz. Sérgio Medeiros, Paulino de Carvalho. Uma das coisas que a gente mais busca, tem mais dificuldade também de achar, por isso que a gente vive buscando e não encontra com facilidade, é isso que o Sinésio estava falando, a relação entre o projeto de pesquisa, o seu resultado tecnológico e a patente ou a produção tecnológica protegida de alguma forma, né? Algum mecanismo de propriedade intelectual, e, aí é pior ainda, o uso dessa patente, da tecnologia que está ali dentro, por alguma empresa, mecanismo de produção, implementação, etc. Quer dizer, tem dois pontos nessa cadeia, entre a pesquisa e a inovação, relacionada a questões tecnológicas, que são difíceis de serem seguidos, né? O tracking dessa tecnologia desenvolvida lá, a parceria com a USP, o Sinésio mencionou, ele é difícil, né? Tem uma parceria com a empresa, depois sai uma propriedade intelectual que pode ou não ser compartilhada, mas mesmo assim, na patente, você não vai ter a referência ao projeto FAPESP que financiou. Então, você não tem uma comprovação, um track record do que foi a FAPESP, qual é o papel dela naquela patente. Esse é o primeiro elo. O segundo elo é o licenciamento. O segundo elo é o uso dessa tecnologia ou pela própria empresa ou por alguém mais para quem ela licenciou, né? Então, o que é que o INPI, ou se não só o INPI, né, outras fontes? Eu estava vendo aqui, existe uma empresa, que é o Zé Vieira, comprou, o Brito que estava nos fazendo menção disso, que se chama Patent Site, site de vista, SIGHT. Eu estava olhando aqui agora no site deles, site de website, estava olhando dentro da página deles na web, eles oferecem algumas coisas relacionadas a isso, sabe? Embora não esteja aqui também explícito, mas eu imagino que tenha outros mecanismos para a gente resolver. O primeiro elo, que é entre a pesquisa e a patente, ele é um pouco mais fácil, mas mesmo assim a gente não tem bases que vão permitir, a não ser aquilo que as universidades coletam. Como é que a FAPESP tem o track disso? As universidades, ou quem é financiado pela FAPESP, tem a obrigação de mandar uma relação anual das patentes que saíram.
Agora, você imagina isso, né? Deveria ter algum mecanismo ali dentro de marcação, dentro das patentes, ou de qualquer outro instrumento de proteção, que permitisse fazer esse track. Como na publicação tem, está lá a referência ao processo FAPESP número tal, que deu origem àquela publicação. Eu sei que os campos de patente eles são padronizados globalmente, mas não existe um mecanismo de você colocar dentro da patente financiamento que deu origem àquela patente. Esse é o primeiro elo, que é difícil de fazer rastreamento. Já no segundo elo, quer dizer, nós não temos base de licenciamento ampla que permita você saber se aquela tecnologia foi levada adiante como bem ao serviço ou não foi. Não tem mecanismo, não você perguntando mesmo. Você não tem outro jeito, eu acho. Na verdade, eu estou colocando esses dois pontos, que são os dois pontos mais difíceis de se obter. Olha, Sérgio, o primeiro, você já deu... Como é que você faz? É aquilo que o Sinésio estava falando e você também colocou. Você vê o nome dos depositantes, né, dos inventores. Então, os inventores, você tem os depositantes, vê se eles tiveram alguma relação com a FAPESP. Você vai pegar pirataria, essas coisas. E aí você consegue fazer. Você pega a lista dos inventores, vê se eles tiveram algum grant naquele período e tal, e você consegue isso. Então, acho que isso daí... e também você pode fazer isso por campo tecnológico. Você não consegue. Porque todo mundo da USP, da Unicamp e da Unesp tem financiamento na FAPESP. Entendeu? Então, como é que você vai saber se... Tecnológico, não, aí é a segunda coisa. Aproximação, sugestão, mas não, você tem... Isso aí você vai ter que fazer uma conversa com a ONU. Eu sou francamente favorável. Não sei se todos os países vão tentar fazer. Aí você vai pegar só do Brasil. Enfim, legal. Mas o Brasil não pode adicionar campos, pode ser mais complicado. Então, você tem que ter a listagem dos inventores e no campo tecnológico que ele está trabalhando, na classificação principal que ele está trabalhando. Porque aí você pode cruzar com o tipo de grant que foi dado naquela área de pesquisa. Você pode fazer esse cruzamento, vai ser indireto, mas isso é possível ser feito. A questão do licenciamento ele vira uma coisa importante, Sérgio, do ponto de vista da publicidade. Ou seja, quem está licenciando hoje vai querer dizer que licenciou. Agora, você não fazer isso é complicado, porque você não é obrigado a registrar o licenciamento no NPI. Você não tem cuidado sobre isso. A minha pergunta existe algum mecanismo adicional que resolva esse primeiro gargalo? O primeiro gargalo, sim. O primeiro gargalo eu acho que é o menos complicado. Você vai fazer uma lista dos projetos que o cara fez e não vai conseguir ligar o grant com a patente. Tem como. A segunda coisa se o cara não fizer isso, tiver uma patente no nome dele, ele não disser qual for a origem, você não financia mais o cara. Mas eu acho essa origem para fazer o tracking com o projeto que ele teve financiado pela FAPESP. É o que eu estou falando, você tem que pegar o nome dele e saber em que áreas ele operou. E ver se mudar o tracking record vai dar... Olha, esse cara aqui foi financiado pela FAPESP e tem uma patente nessa área. Então, provavelmente, essa patente se deve àquele financiamento. Mas vai ter uma pesquisa desse tipo. Você não vai ter como... Você não tem lugar para colocar isso, Sérgio. Essa é a questão. E não tem essa discussão na UAICO, na ONP, de mudar esse assunto? Colocar um campo ali, financiamento, porque... Não, é isso que eu estou falando. Essa parte eu não tenho condição de resolver, entendeu? Para mim fica complicado. O que eu estou tentando dizer é o seguinte... Então, você sabe se na ONP tem algum movimento nessa direção? Não tenho ideia, porque ontem assim, é uma coisa mais distante para mim hoje, entendeu? E eu acho que eles talvez não tenham tanto interesse assim, porque os maiores
sponsors, né, da OMP são exatamente os países onde isso é menos relevante. Entendeu? Enfim, mas eu acho que isso aí faz parte de uma pesquisa. Fazer eu acho que você vai ter que... como você falou, isso é meio caso a caso. Provavelmente, isso é o mercado que vai estar aparecendo. Como o Brito mostrou, né? Enfim, dessa compra da Eusébia. Enfim, isso vai ser um bom negócio. Na hora que um ótimo negócio vai aparecer, mas, por enquanto, o que pode ser feito é exatamente, você vê a lista dos inventores, ver se esse inventor recebeu algum grant, se recebeu, em que área tecnológica, aí você rastreia. Porque eu não vejo muita alternativa, eu acho que isso aí seria interessante, mas eu não vejo muita alternativa hoje, no momento. E mais uma pergunta aqui. Vocês têm alguém trabalhando com fazer uma valoração das patentes? Quer dizer, qual é a situação de uma dada patente em relação ao valor de mercado dela? Não. Ou o valor tecnológico dela? Não precisa ser um valor financeiro, pode ser... Não, isso você... lá dentro, até onde eu sei, quer dizer, de vez em quando você aparece assim, prêmio patente, melhor patente por tal instituição. Aí você vai lá, reúne a Adelaide, se for na área de química, a Adelaide vai fazer parte dessa comissão, ver quais são as melhores patentes. Mas valorizar do ponto de vista de mercado é uma coisa mais complicada. Eu não vejo, não. Eu acho que isso daí vai começar a ter, de uma forma mais profissionalizada, nas universidades. Eu acho que é uma coisa que vai rolar. E também na própria FAPESP. Imagino que a FAPESP tente fazer alguma avaliação do que ela manda, né? Mas eu não... Enfim, aí eu acho que já é mais uma questão de prospecção tecnológica mesmo, mas o valor em si, intrínseco, monetário da patente, eu acho que, enfim, vai ter que ser... O Rodrigo trabalhou com isso uma época, Rodrigo Guerra, que se orienta. Mas eu acho que fazer como um padrão, não sei se... O NPI andou fazendo umas coisas nesse sentido, mas eu não sei que fim levou. Mas eu acho que o NPI hoje, não sei se teria como... Beleza. Congelou aí? Eu congelei? Não. Tá frio, mas nem tanto. Mais alguma questão? Uma conclusão, primeiro te agradecer novamente, Sérgio, mas a conclusão é de que a gente ainda tem muito que desenvolver nesse assunto, né, no Brasil, em termos de acesso. Eu estava aqui mencionando que eu fiz alguns pedidos para o INPI de base, perdão, de dados, faz 6 meses. As respostas elas chegam em mensagens fragmentadas e meses depois. Então, é um negócio que é impossível trabalhar assim. Tudo bem, você vai me dizer, se uma base de dados me fala em 2 meses eu te entrego tudo, tá bom, mas ele não explica como que vai ser entregue os dados, e depois começa a aparecer aqui na minha caixa de entrada, push e NPI. É um push com os dados que você pediu, e vem uma parte dos dados, depois vem outra parte, depois vem outra, um mês depois. Então, é um negócio que cara, não funciona. Quer dizer, como é que a gente faz? Faz um pedido de batelada, é isso? E esse pedido tem que ser subido num convênio, estou entendendo. Esse convênio com a FAPESP, como é que ele está hoje? Né? Cinésio, Cinésio, você perguntou, é isso aí. Mas sério. Você perguntou para mim, Sérgio Paulino? Cinésio só tem um aqui, Sérgio tem 3. Ah, tá. Você falou de um jeito que eu não entendi direito. Tudo com essa. Não, nós fizemos um acordo de cooperação. Nesse acordo de cooperação, a gente se comprometeu a fazer uma série de estudos. Em troca, o INPI
nos oferece a cada ano a BADEP mais atual, né? Isso vai substituindo as anteriores. Nós chegamos o relatório que eu teria, o estudo que eu teria que fazer da última vez implicava essa coisa de acesso a nomes de pessoas, a CPF, não sei o quê, e eu até fiquei na dúvida se era, a partir da lei de proteção de dados, se eu podia continuar fazendo isso. Então, eu até consultei o INPI, se faz sentido a gente continuar fazendo isso, que aparentemente eu não posso usar essas informações pessoais, e estamos nessa fase aqui de negociação de uma eventual alteração do objeto do nosso acordo. Mas o acordo, enfim, enquanto não estava usando dados pessoais, né, não teve nenhum problema, a gente andou bem. Agora, com dados pessoais, que a coisa ficou mais complicada, que é exatamente esse, identificar os pesquisadores que apoiados pela FAPESP, que têm patentes no INPI, identificar na internet, sei lá, pessoas físicas que são titulares de patentes para saber o que elas fazem. Então, esse tipo de coisa que envolve pessoas, que é o que empacou aqui o nosso trabalho. Mas, no mais, ele andou tranquilo. Mas olha só, antes de passar a palavra para o Sérgio Paulino, como você, para olhar uma patente é um documento público, os nomes, quando for pessoa física, são nomes. Que, não sei se isso que teria a ver como é que você apresenta depois os dados que você trabalhou, mas é um documento público. Os nomes são públicos. Os nomes são públicos. O problema é eu cruzar duas fontes diferentes, as duas são independentes, né? E eu vou fazer inferências a partir da combinação de duas fontes. Eu vou ter uma série de informações que nenhuma das duas fontes sozinhas tem. Então, isso é uma violação a tal lei de proteção de dados, não é? Então, eu estou nessa dificuldade aqui de continuidade. Agora também mudou a direção do INPI e eu não voltei mais a conversar. Então, talvez seja uma hora de eu voltar a falar com a Vera, com a Marina, para ver como é que a gente trata disso. Sérgio Paulino. Na realidade, você tem Ao microfone. Esqueceu. Desculpe, agora eu dei uma de Sinésio agora. Sinésio, isso daí acontece. Toda vez que eu vou dar aula, eu começo a falar me empolgado, as pessoas com cara de maluca, eu esqueço de botar o... Bom, enfim, você tem na mesma informação a patente, você tem o nome do depositante ou depositante, o nome do inventor ou inventores, e você tem a classificação, que é suficiente para você trabalhar ali. Em relação à classificação, você tem uma proxy que foi desenvolvida para o OECD, depois a OMP também contratou o mesmo cara e fez, onde você vincula campo tecnológico a para a gente, tá? Mas trabalhando, ser o equivalente a 3 dígitos, alguma coisa assim. Então, você pode pegar setor por uma proxy, pode pegar inventor ou inventores e titular, ou titulares. Isso tudo está no mesmo documento. Tá? E aí eu estou concordando com o Sérgio, viu, Sinésio? Só para... Então, o que você tem? Isso aí é formação pública, que está no registro. Tá? Essas 3. Qualquer um pode acessar. Minha dúvida, Paulinho, é que eu assinei um termo de sigilo com o INPI, que eu não posso passar isso para ninguém. Ao fazer essas combinações, eu estou juntando informações de duas fontes distintas, ambas supostamente informações pessoais, inclusive o CPF dessas pessoas, e isso que me deixou em dúvida. Eu consultei o INPI, não tive ainda a resposta sobre como a gente trabalha isso daqui para frente. Mas, enfim,
Se não tem problema, tanto melhor. Eu só preciso ter segurança disso, porque eu assinei esse termo. Se tudo é público, não precisava ter esse termo assinado. O problema é que você tem você tem certas dificuldades, que é o seguinte, se você tem uma patente que é pública, a patente é carta aberta. Uhum. Quer dizer, aquilo que os caras usavam, que o cara tinha recebido uma patente, na Idade Média, era para ter licença para comercializar numa feira. Então, se você tem o nome do cara, o CPF do cara, que é um documento que vai dizer que aquele cara é dono. Mas se você não tiver o CPF, não tem problema, que você pega lá na receita com o nome dele. E tem quem são os inventores, você pode fazer isso. Isso não é... Você não está pegando de uma maneira escalafobética, ou seja, foi lá, pegou com o cara, entendeu? Isso é dado público. Eu acho que o NPI tem uma leitura meio estranha a respeito disso. É o máximo que eu vou chegar. Tem uma dificuldade em lidar com publicidade. Então, montar digamos assim, de os usuários qualificados foi uma decisão que eu apanhei muito por causa disso, mas a Marina apanhou mais. E tem, enfim, situações meio estranhas. O Sérgio sabe disso, o Sérgio Salles Filho. A Marina não está aqui por algumas razões, eu estou aqui porque eu perdi juízo já há algum tempo. Então, é sério, muito sério. Então, essa coisa da publicidade é algo que afeta certas pessoas aí, nessa mas isso pode ser usado, não significa que não vai usar, tá certo? E você tem certos mecanismos de você acessar informações que estão nesses documentos, tá? Um deles é o que você colocou aqui, você pode fazer isso, tem bases pagas, caras, mas você pode fazer. Eu acho isso meio absurdo, porque a ideia o que o NPI precisa, como órgão, que mais gente consiga pensar o que é feito lá. Eu sempre tive... Eu vim do outro lado do balcão. Eu entrei no NPI porque eu trabalho há 30 anos com propriedade intelectual. Eu fiz mestrado nisso, doutorado nisso, em uma produção aqui com o Sérgio, com o Tuca. E assim, isso aí é importante para você entender o que a NPI faz. O maior beneficiário é o INPI. O INPI não está fazendo um grande favor, não. Está usando pessoas com uma competência que é difícil você encontrar no INPI que vão ajudar. Enfim, mas eu acho que também isso tem é mais forte em determinados tipos de governos, com determinados tipos de pessoas, onde você tem uma proximidade muito grande com nomes italianos ou nomes alemães ou o que seja, entendeu? Então, isso daí tende a se diluir com o tempo. Aí você tem ataques. O INPI não tem ninguém que foi nomeado por esse governo. Você tem gente respondendo por expediente. Então, a gente imagina que um governo que se propõe a ter mais transparência, essas coisas, pode ser que tenha uma outra percepção disso. Né? Então, a minha expectativa, não sei se muito razoável ou não, mas eu acho que é uma chance que pode acontecer. Muito bem. João, muito obrigado. Sérgio Paulino, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Então, e é isso. Obrigadão. Vamos continuar interagindo. Vamos sim. Provavelmente, eu vou pedir para o Mussen entrar em contato com você para alguns detalhes aí de acesso. Tá. Os APIs, eu não sei, ele acho que não tem API disponível. Mas, de qualquer forma, o Mussen vai te contactar aí, tá bom? Tá legal, tá legal. Você trabalhou com a gente, ele é cientista de dados, ele está fora do Brasil nesse momento, mas ele vai te contactar por WhatsApp, eu vou passar o seu contato. Tá legal. Dependendo de onde ele estiver, lembra ele que tem uma coisa chamada fuso horário, pelo amor de Deus.
Eu vou falar para ele. O cara estiver nos Estados Unidos é legal, mas se ele estiver lá na Ásia vai ser complicado. Avisa ele, lembra ele, que sabe disso. Eu não sou abraço, positivo, então. não. Obrigado, viu? Tchau, Eu que Paulinho. agradeço aí. Tchau, Paulino. Tudo de bom para todo mundo aí. Valeu. Tchau. Obrigado. Um abraço. Um abraço para todos. Não tinha mais olhado. Tchau, tchau.